Meu nome é Kaique Xavier, sou professor de matemática. Hoje nós iremos resolver fazer racionalização apostila do 9º ano, primeiro bimestre, página 59, tá certo? Vamos lá. Racionalização. Então o exercício 1 começa aqui, ó. Racionalizar 9 sobre raiz quadrada de 3. Sabemos que quando não tem nenhum número no meu índice, aqui é onde vai o índice da raiz, significa que é índice 2, certo? Índice 2, eu não preciso colocar, né? Quando não vem nada, temos que saber que é índice 2. Em livros, na internet, dificilmente vem. Você pode até achar, mas não é muito comum. Quando não tem nada, é índice 2. O que é racionalizar, antes de tudo? É nós tirarmos a raiz de baixo. Matemática não aceita raiz embaixo. Quando eu digo embaixo, é raiz na parte aqui do denominador, tá certo? Então, quando essa raiz estiver embaixo, nós temos que fazer o processo chamado de racionalização. Sempre. Sempre que a raiz estiver embaixo, nós vamos racionalizar. Vamos lá, o primeiro processo aqui é o seguinte, ó. 9 sobre raiz quadrada de 3. Está embaixo a raiz aqui? Sim, professor, está embaixo. Temos que fazer o quê? Racionalizar. Então, eu vou multiplicar. Aí, o mais simples, né, o início de racionalização, ele vai avançando um pouco, mas o mais simples é multiplico por raiz quadrada de 3 em cima e por raiz quadrada de 3 embaixo, certo? Então, ó, vou multiplicar aqui. 9 vezes raiz de 3, como são coisas diferentes, a gente só junta eles. É igual fazer A vezes B, AB. 9 vezes raiz de 3, 9 raiz de 3. Não posso multiplicar esse 9 aqui dentro porque ele está dentro de uma raiz, são coisas diferentes, certo? Então, ó, juntei aqui, ó. Agora, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Você pode colocar o resultado direto, muito simples. Quando eu multiplico raízes em que os meus radicandos são iguais, primeiro, eu só posso multiplicar raiz de índice igual. São iguais? São. Em racionalização, será índice igual. Agora, os radicandos são iguais? São. Então, o resultado é ele mesmo, ó, 3. Por quê? Vamos fazer o passo a passo. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Posso multiplicar esses aqui? Posso, porque os índices são iguais. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 13. Então, quando você vai multiplicar raízes, que os radicandos, os números que estão dentro dela, são iguais, eu já posso considerar que o resultado é ele mesmo. Então, resultado, divide esses dois, ó. 9 dividido para 3, 3. 3 o quê? Raiz de 3, certo? Esse foi o exercício 1, letra A. Agora a letra B. 2 sobre raiz de 10. A raiz está embaixo? Sim, a raiz está embaixo. Não pode. Então, o primeiro processo aqui, ó. Racionalizar. Raiz de 10 em cima, raiz de 10 embaixo. Certo? Multiplica esses dois. 2 vezes raiz de 10 é 2 raiz de 10 só. Unir eles. Raiz de 10 vezes raiz de 10, já expliquei como faz, né? Ó, os radicandos são iguais, os índices também, o resultado é ele mesmo, ó, 10. Agora, posso simplificar aqui por 2 e aqui por 2. Que eu faço em cima, eu faço embaixo também. Agora, 2 dividido por 1, 2 dividido por 2 é 1. 1 raiz de 10, ou somente raiz de 10, sobre 10 dividido por 2, 5. Então, raiz de 10 sobre 5. Não necessariamente podia deixar nessa resposta. De repente, se você quisesse dividir 2 por 10, tá, dá certo da mesma forma, tá? Não tem problema, vai dar o resultado correto também. Então, aqui ficou raiz de 10 sobre 5. A letra C, ó. Estou fazendo igual está na apostila de vocês. Raiz de 7 sobre raiz de 2, ó. Raiz de 7... E lembrando que racionalização é quando a raiz está embaixo, só. Raiz em cima não tem problema. Se quando tem embaixo, nós temos que tirar essa raiz de baixo. Então eu vou racionalizar aqui, multiplico por raiz de 2, multiplico por raiz de 2. Raiz de 7 vezes raiz de 2. Agora eu posso multiplicar esses dois, ó. 7 vezes 2, 14, raiz de 14, sobre. Isso daqui vai dar 4, raiz de 4 é 2. Raiz de 14 sobre 2. D. 2 raiz de 5 sobre 3 raiz de 2.
Então o primeiro passo aqui, ó, eu posso deixar essa raiz do jeito que está aqui de forma alguma, eu tenho que tirar ela aqui de baixo. Então eu vou multiplicar aqui por raiz de 2, por raiz de 2. Então vai ficar, posso unir esses dois, 2 raiz de 10, 5 vezes 2 é 10, 3 vezes, aqui vai dar raiz de 4 é 2, então 3 vezes 2, certo? 2 raiz de 10 sobre 3 vezes 2, 6. Posso simplificar por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, então vai sobrar raiz de 10. 6 dividido por 2 vai dar 3. Raiz quadrada de 10 sobre 3. Letra E. 1 mais raiz de 2 sobre raiz de 3. Então, vou até colocar uns parênteses aqui para ficar melhor, tá? Ó, só pra gente entender o porquê desses parênteses aí. Qual o primeiro passo aqui? Vou tirar a raiz, né? Vou racionalizar. Tirar a raiz que eu digo é racionalizar, né? Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Certo? Agora aqui eu tenho porquê. Olha o porquê eu coloquei os parênteses. Para nós fazermos o quê? A distributiva. Aqui é 1 mais raiz de 2, que isso tudo está multiplicando raiz de 3. Ó. Isso tudo multiplica raiz de 3. Então raiz de 3 multiplica esse e também multiplica isso aqui, ó. Certo? Então vai ficar 1 vezes raiz de 3, raiz de 3, mais raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 vezes 3, 6, ó. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9, já falei, né? O resultado dele mesmo, raiz de 9, 3. Agora ficou raiz de 3 mais raiz de 3 sobre, mais raiz de 6 sobre 3. Acabou a resposta aqui. F. O F está assim, ó. Está assim, né? Fala assim para nós. 1 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado. Agora é o seguinte, ó, tem que se atentar a uma coisa aqui. Eu vou racionalizar? Claro que eu vou. Tenho raiz embaixo, matemática não aceita raiz embaixo. Só que, para nós racionalizarmos isso aqui, eu tenho que me atentar agora ao expoente, porque eu tenho expoente nesse caso aqui. Estão vendo o expoente aqui? Expoente 2. E quando nós temos expoente 2, a regra é o seguinte. Racionalizo aqui. Racionalizo aqui. Índice 3, índice 3. Base 2, base 2. Aí a regra quando tem expoente dentro da raiz é o seguinte. O índice subtrai o expoente. O índice subtrai o expoente. 3 menos 2, 1. Certo? Professor, sempre vai ser 1 aqui dentro. Então não. O índice subtrai o expoente. Se seu índice for 5 e seu expoente for 3, 5 menos 3, 2. Vai ficar 2 aqui dentro. Certo? Então quando você tem expoente dentro da raiz, normal. Ó, vou fazer de novo. Copio a raiz, copio a raiz. Copio o índice, copio a base também. Ó, copiei a base. E agora, o expoente subtrai o índice. 3 menos 2, 1. Não precisa nem colocar esse 1 aqui, né? Se quiser colocar, pode colocar. Não tem necessidade, que 2 elevado a 1 é 2. E agora, eu multiplico, ó, 1 vezes raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Sobre. Ó, raiz cúbica. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Só que a raiz cúbica de 8 tem exato, a raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 8 é 2, ó. Então, resultado, raiz cúbica de 2 sobre 2. Raiz cúbica de 2 sobre 2. Então, eu posso cancelar, simplificar? Lógico que não, porque aqui é raiz cúbica, que é só um número comum. Um número comum não tem problema ficar embaixo. Letra G, ó. A letra G fala o seguinte para nós. 20 sobre raiz a quarta de 5. Então, raiz a quarta de 5. Vou racionalizar porque eu tenho eu tenho raiz embaixo. Então, eu vou ficar raiz. Agora, a regra é o seguinte.
eu tenho um expoente aqui? Claro que eu tenho. Só que o meu índice aqui, ele é o quê? Ele é 4. Então, do índice 2, do índice 3 em diante, eu sempre tenho que tomar esse cuidado. Quando é raiz quadrada, para racionalizar, qual foi o processo? Raiz quadrada em cima, raiz quadrada em cima, raiz quadrada embaixo, acabou. Quando eu tenho raiz de índice 3 em diante, eu tenho que fazer esse processo aqui, ó, com o expoente. Na realidade, todo número tem expoente, né? Aqui, que número que eu tenho? Não tem nada aqui, né? Mas eu tenho qual expoente? Expoente 1, ó. Certo? Então a regra é: copio o índice, copio o índice, copio o expoente, copio o expoente. Ou expoente não, a base, desculpa. Índice, base. Base 5, base 5. Agora, vou subtrair os expoentes. 4 menos 1, 3. Tá vendo como nem sempre vai ficar 1 lá dentro? Então toma cuidado com somente expoente, tá? Não leva em conta somente expoente. Tem que levar em conta o quê? O seu índice. O seu índice aqui é acima de 2? É acima de 2. Então eu tenho que subtrair índice de expoente. Certo? Agora aqui vai ficar 20 vezes raiz à quarta, 5 ao cubo é 125, né? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Sobre, agora aqui eu tenho raiz à quarta, vai ficar, ó, multiplicação de mesa base, copiou a base e somos expoentes, ó. Copiou a base e somos expoentes. Então, 20 sobre raiz à quarta de 125. Raiz à quarta vai ficar 5 à quarta, não é isso? E 5 à quarta, ó, ele é raiz quarta de 5 vezes 5, 25, 125, 625. Ficou raiz à quarta de 625. Só que a raiz à quarta de 625, ela é o quê? Ela é 5, porque 5 à quarta, 625. Então vai ficar 20 raiz à quarta de 125 sobre 5. Tá certo? Ó, eu posso cancelar esse índice, esse expoente com a raiz. Esse expoente com esse índice. São iguais, eu posso cancelar, sobra somente o 5. Poderia até economizar essa linha aqui, ó. Foi falta de atenção mesmo. Fica bem mais prático. 20 raiz à quarta de 125. Certo? Então, quando você tem raiz quadrada para racionalizar, raiz em cima, raiz embaixo. Quando você tem raiz de índice 3 para cima, eu subtraio o índice do expoente, sempre, tá? Então, vamos lá. Letra 20. Agora aqui, óbvio, né? Posso fazer essa divisão. 20 dividido por 5, 4. 4 raiz à quarta de 125. Agora a resposta completa. 4 raiz à quarta de 125. Agora exercício não. Letra H, ó. Letra H fala o seguinte: 6 sobre raiz à quinta de 3. Então vamos fazer o quê? Mesmo processo. Raiz aqui, índice 5, índice 5. 3, 3. Agora vamos subtrair, ó. 5 menos 1, não tem nada aqui, é 1. 5 menos 1, 4. 4. Por que eu fiz isso? Porque é do índice 2 para cima, né? Índice 3 para cima, desculpa. Então, como aqui é índice 5, subtrai o índice do expoente. 5 menos 1, 4. Agora vai ficar 6 raiz à quinta, 3 à quarta, 81, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Sobre raiz à quinta, vai ficar, ó, copiou a base e somos expoentes. Então, 1 mais 4, vou colocar o 5 direto, tá? 1 mais 4, 5. Opa, consegui fazer o quê? Cancelar expoente com índice. 6 raiz à quinta de 81 sobre 3. E 6 dividido por 3, 2 raiz à quinta de 81. Certo? E fazer o i desse lado.
primeiro e falo o seguinte: 2 sobre raiz de 3 mais 1. Sobre raiz de 3 mais 1. Aí o primeiro passo que a gente olha aqui, ó. Eu posso deixar desse jeito que está aqui? Não. Só que eu não tenho só uma raiz embaixo. Eu tenho a raiz acrescida de um número. Então eu tenho raiz de 3 mais 1. Isso, raiz de 3 mais 1. Aí a regra é: vou colocar a raiz embaixo, a raiz em cima. Raiz quadrada, né? Tranquilo. A diferença é, ele não está somando aqui, então ele vai vir aqui com o sinal oposto. Ó. Raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 menos 1. Essa é a principal regra quando você não tem somente a raiz embaixo. Como aqui é raiz quadrada, ficou mais tranquilo. Raiz de 3 mais 1, você inverte o sinal. Eu vou multiplicar por raiz de 3 menos 1 dividido por raiz de 3 menos 1. Então aqui vai ficar parênteses aqui, porque eu vou fazer a distributiva. Ó, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Menos 2 vezes 1, 2. Agora aqui, ó, eu tenho raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1. Isso é o quê? Isso é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Daquela forma, a ao quadrado menos b ao quadrado, que é, vai ficar a mais b vezes a menos b. Aqui, ó, a mais b vezes a menos b. Então, é raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, aqui eu consigo cancelar o índice, o expoente com minha raiz, com o meu índice. Então, 2 raiz de 3 menos 2 sobre 3, 1 ao quadrado é 1. Aqui ficou somente o 3, né? Cancelei e ficou somente o 3. 1 ao quadrado é 1. 2 raiz de 3 menos 2 sobre 2. Agora, para mim terminar a minha resposta aí, ó, eu posso simplificar. Eu posso simplificar isso aqui por quanto? Ó? Posso simplificar isso aqui por 2, simplificar isso aqui por 2. Então vai ficar, simplificar isso aqui por 2. Raiz de 3 menos 2 por 2 dá 1. Aqui vai dar 1. Preciso colocar 1 embaixo? Não. Raiz de 3 menos 1. Foi isso a resposta? Exatamente a resposta. Letra J. J. Letra J fala o seguinte: raiz de 10 quadrada, raiz quadrada de 10, sobre raiz de 5 mais raiz de 3. Raiz de 5 mais raiz de 3. Mesmo processo. Racionalização. Vou racionalizar em cima, só que como eu estou somando, eu faço com o sinal invertido. Somando ou subtraindo alguma coisa. Certo ou não? Foi isso que nós fizemos? Exatamente dessa forma. Agora, parênteses, porque vou fazer a distributiva. Ó. Vou apagar aquele racionalização em cima, tá? Aqui ficou raiz de 3, ó. Então esse 10 multiplica, essa raiz de 10 multiplica a raiz de 5 e multiplica a raiz de 3. Então vai ficar raiz de 10 vezes raiz de 5, 10 vezes 5, 50. Menos 10 vezes 3, 30. Sobre 5 mais raiz de 3 com 5 menos raiz de 3. É a fórmula. Então é raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Cancelo índice com expoente, índice com expoente. Raiz de 50 menos raiz de 30 sobre 5 menos 3. Raiz de 50 menos raiz de 30 sobre 2. Essa foi a resposta final. Agora, só uma coisa aqui, né? O raiz de 50 a gente pode fatorar. Então, 50 fatorado. Por que eu posso fatorar? Raiz quadrada, nós temos que fatorar, nós temos que pegar de 2 em 2. Então 50 por 2, 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Ó.
5 ao quadrado vezes 2. Então vai ficar 5 ao quadrado vezes 2, menos raiz de... Professor, mas de 1 raiz de 30 eu não posso fatorar, eu devo fatorar? Raiz de 30, eu vou mostrar pra vocês, não dá pra fatorar, ó. 30 por 2, 15. Não dá por 2, dá por 3. Por 3 dá 5, por 5 dá 1, ó. Dá pra pegar de 2 em 2? Não dá. Raiz quadrada a gente não tem que pegar de 2 em 2, então raiz de 30 já é isso daqui mesmo. Agora esse daqui dá pra pegar de 2 em 2, ó. Por isso que eu não fatorei. Então vai ficar igual. Esse 5 repete, ele sai da raiz. 5 raiz de 2 menos raiz de 30 sobre 2. Essa é a resposta final, isso mesmo. Letra K. Aí a letra K fala assim, ó, raiz de 6 mais raiz de 5. Vou fazer a K do outro lado, aqui não vai dar não. O espaço é curto. Vou fazer aqui, ó. Raiz de 6 mais raiz de 5 sobre raiz de 6 menos raiz de 5. Então o primeiro passo aqui é fazer o quê? Fatorar. Racionalizar. Raiz de 6 está menos mais raiz de 5 sobre raiz de 6 mais raiz de 5. Isso aqui eu coloco parênteses, certo? Agora, eu tenho raiz de 6 mais raiz de 5 vezes raiz de 6 mais raiz de 5. Eu consigo enxergar muito claro aqui que isso aqui, esse de cima aqui é uma fórmula. É isso daqui, ó. É A mais B ao quadrado. Que é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. A mais B vezes A mais B. Tá certo? Ou seja, a fórmula do quadrado perfeito. O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou chegar nesse mesmo resultado aqui, ó, na hora da distributiva, né? Mais o quadrado do segundo. Certo? Então, isso aqui de cima eu vou escrever assim, ó, raiz de 6, para vocês entenderem, tá? Sobre, essa daqui é a mesma, ó. Raiz de 6 ao quadrado, menos raiz de 5 ao quadrado. Agora, vamos abrir a fórmula aqui, ó. O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais a raiz quadrada, mais o quadrado do segundo, desculpa. Mais o quadrado do segundo. Tudo isso dividido por cancelo, 6 menos 5. Tudo isso dividido por 1, né? Que vai dar. Cancelo 6 mais 2 vezes 6 vezes 5, 30, mais cancelo 5. 6 menos 1 é 1, ó. Então vai ficar 6 mais 5, 11, mais 2, raiz de 30. Essa foi a resposta. Essa foi a resposta. Dividido por 1 não tem necessidade, né? Esse foi a aula sobre racionalização, apostila do 9º ano.